Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 22, capítulo 168. Dentro da Vila da Folha, a crise em Konoha ainda não havia sido totalmente resolvida, mas no mínimo eles poderiam se dar ao luxo de estar um pouco menos tensos. As mãos de Senju Hashirama permaneceram unidas, seu corpo inteiro irradiando chakra sábio, pronto a qualquer momento para aplicar um novo selo em Shijin, que estava contido. Agora, o que devemos fazer? Hiruzen Sarutobi olhou para a figura semi-agachada de Shijin sob os portões e voltou-se para seu mestre, o segundo Hokage, Senju Tobirama. Deveríamos libertar Lord Shijin do Edo Tensei, permitindo que sua alma retorne ao submundo e descanse em paz? É inútil. Senju Tobirama balançou a cabeça, incrédulo de que o Edo Tensei ainda pudesse ser desfeito. A técnica Edo Tensei lançada sobre ele já deve ter saído do controle, porque da última vez, quando ressuscitei Lord Shijin com o Edo Tensei, ele já havia dominado o método de liberação da técnica, permitindo que ele se libertasse do controle do invocador e continuasse se movendo independentemente. Rachadura. O som repentino de um portão se rompendo provocou uma onda de tensão em todos os presentes. Senju Hashirama imediatamente lançou outra técnica, invocando mais portões para suprimir ainda mais os movimentos de Shijin. Vamos continuar nesse impasse? Jiraiya sentiu uma ansiedade perturbadora começar a surgir. Outras técnicas de vedação também podem não funcionar. Senju Tobirama balançou a cabeça, o olhar fixo em Shijin, como se pudesse ver a alma aterradora escondida sob aquele corpo do Edo Tensei. A alma de Shijin era simplesmente assustadora demais. Nem mesmo os Shinigami do submundo ousaram se opor a isso. No entanto, o Shinigami não era totalmente inútil. No mínimo, isso poderia forçar a alma de Shijin a deixar seu receptáculo Edo Tensei. Senju Tobirama tinha certeza de que, embora sua técnica do selo do ceifador da morte não tivesse tido sucesso, pelo menos conseguirá empurrar a alma de Shijin de volta para o submundo. Só resta uma opção. Recordando o que testemunhara em seus momentos finais antes da morte, Senju Tobirama falou em tom solene. Devemos usar o selo do ceifador da morte para conduzir sua alma de volta ao submundo. Mas o selo do ceifador da morte exigia um sacrifício. Uma vez lançado o feitiço, a alma do usuário seria devorada e selada pelo Shinigami, sem nenhuma garantia de que alguém no futuro seria capaz de libertá-lo, como Orochimaru fez certa vez. Felizmente, o Hokage nunca temeu o sacrifício. Todos os Hokages presentes, por mais astutos ou estratégicos que fossem, incluindo Senju Tobirama, estavam preparados para dar a vida quando o dever os chamasse. Era a responsabilidade deles. Um fardo que eles já haviam aceitado há muito tempo. Eu farei. Hiruzen Sarutobi deu um passo à frente de repente, sua voz calma e firme. Eu me preparei para este dia por muito tempo. Além disso, só podia ser ele. Como os indivíduos ressuscitados pelo Edo Tensei estavam tecnicamente mortos, eles não conseguiam atrair a atenção do Shinigami. O ceifador só tinha interesse nas almas dos vivos. Terceiro Hokage. Velho. Tanto Minato Namikaze quanto Jiraiya ficaram tensos. Macaco. Um leve sinal de aprovação surgiu nos rostos de Senju Hashirama e Senju Tobirama. A criança em quem um dia depositaram suas esperanças realmente havia se tornado um Hokage digno. Hiruzen se virou para seu aluno Jiraiya. Jiraiya, a partir de hoje, você é o quinto Hokage de Konoha. Neste ponto, Hiruzen não tinha mais ninguém a quem confiar essa responsabilidade. Simplesmente não havia outro candidato adequado em Konoha. Ah? Jiraiya foi pego de surpresa. Instintivamente, olhou para Tsunade e de repente propôs. Tsunade não seria uma escolha melhor? De fato, Tsunade era uma candidata ideal, mas o estado atual dela era problemático. Com a verdadeira identidade de Shijin revelada, a mente de Tsunade estava à beira do colapso. Hiruzen não tinha certeza se ela estava em condições de assumir o cargo de Hokage. Eu recomendo Tsunade para a quinta Hokage. Jiraiya não negou a validade da ideia de Hiruzen, mas apresentou um argumento convincente. Ele olhou para Tsunade, que estava com o olhar vazio, e disse, se Tsunade assumir a responsabilidade de proteger Konoha, ela encontrará forças para se reerguer. Jiraiya, é claro, tinha motivos pessoais. Primeiro, ele não queria ficar preso às responsabilidades de Hokage. Ele precisava se concentrar em treinar Naruto Uzumaki e encontrar uma maneira de trazer seus antigos alunos, Nagato e Konan, de volta ao caminho certo. Em segundo lugar, ele não suportava ver Tsunade perdida em desespero. Ele sabia o quanto Shijin significava para ela, e a única maneira de preencher esse vazio era substituí-lo por algo de igual importância. No passado, Tsunade carregava o testamento de Shijin. Agora que a vontade dele havia se despedaçado, ela precisava de algo novo a que se agarrar. E que escolha melhor do que a vontade do fogo, transmitida através de gerações de Hokage? Hiruzen ponderou por um momento, avaliando os interesses e o futuro de Konoha. Por fim, percebeu que a sugestão de Jiraiya poderia ser a melhor opção. Para ser franco, Tsunade talvez não consiga lidar com nada relacionado a Shijin no momento. Toda sua vida foi marcada pela presença dele, e ela não está mais em condições mentais adequadas nem mesmo para ser uma ninja médica, muito menos uma shinobi competente. Mas e se ela se tornasse Hokage? Se ela conseguisse se recuperar, seu poder seria crucial para o futuro de Konoha. A única questão era se herdar o título de Hokage seria suficiente para trazê-la de volta. Talvez seja melhor assim. Hiruzen se virou para Hashirama, Tobirama e Minato. Primeiro Lorde, segundo Lorde Minato, o que vocês acham? Essa é uma decisão que cabe à sua geração tomar. Hashirama acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Então, de repente, uma ideia lhe ocorreu. Espere.
Se a pequena Tsuna se tornar Hokage, ela não vai apostar a vila inteira, vai? Todos os presentes se remexeram. Ela não vai. Jiraiya balançou a cabeça. Ele sabia que a Shirama estava brincando, mas seu olhar recaiu sobre o contido Shigen. Na verdade, Tsunade não joga há muito tempo. Ela até quase parou de beber nos últimos anos. E tudo isso aconteceu por causa de Shigen. Mas Shigen permaneceu impassível. Lorde Shigen. Jiraiya sentiu um peso enorme no coração. Ele precisava de uma resposta. Por que vocês precisam criar a paz por meios tão terríveis? Se vocês mesmos pudessem fazer isso. Shigen lançou um olhar para Jiraiya. Eu não precisaria. A garganta de Jiraiya se apertou. Um pensamento lhe ocorreu, e ele prosseguiu rapidamente. Mas haverá alguém que poderá fazer isso. Como Naruto. Você acredita na profecia do grande sábio sapo, não é? Você acreditava que Naruto era a criança da profecia, certo? Se for a profecia do sapo. Shigen olhou para Jiraiya e perguntou calmamente. O que te faz pensar que Nagato não era a criança da profecia? Jiraiya ficou sem palavras. Afinal, tanto Nagato quanto Naruto foram seus alunos. E agora mesmo, Nagato já havia começado a tentar mudar o mundo shinobi. Mas a ideologia dele veio de Shigen. Jiraiya acreditava firmemente que tanto Nagato quanto Naruto eram as crianças da profecia, mas não conseguia aceitar o caminho que Nagato havia escolhido. Ele precisava encontrar uma maneira de mudar a opinião de seu aluno. Se Hiruzen usasse o selo do ceifador da morte para banir a alma de Shigen, Jiraiya imediatamente tentaria convencer Nagato a abandonar a máquina de guerra da Akatsuki. Jiraiya. A voz calma de Shigen interrompeu seus pensamentos. O sapo lhe contou muitas coisas, por isso você sempre desconfiou de mim, não é? Sim. Jiraiya assentiu, a curiosidade ainda ardendo dentro dele. Mas uma coisa me confunde. O grande sábio sapo me disse que você, Lorde Shigen, certa vez tomou medidas extremas pela paz nos tempos antigos. Ele está se referindo ao plano da máquina de guerra da Akatsuki? Se você quiser saber, não me importo de lhe contar. Shigen balançou a cabeça, sua expressão inalterada. Naquela época minha intenção era simplesmente matar todos os discípulos da seita Shinobi, todos aqueles que possuíam chakra, para impedir que se espalhasse ainda mais. Um silêncio arrepiante se instalou. Jiraiya sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Até mesmo o primeiro e o segundo Hokage, juntamente com todos os presentes, ficaram visivelmente abalados. Matar todos aqueles que possuíam chakra. Isso significava exterminar seus ancestrais. Esse antigo ninja médico era tão extremo, mesmo em um passado distante. Essa revelação foi absolutamente aterrorizante. Em comparação com o massacre indiscriminado de Shigen, o plano de máquina de guerra da Akatsuki de repente pareceu quase misericordioso. Jamais teria imaginado. Jiraiya, sabendo que Shigen não era de mentir sobre tais coisas, apenas balançou a cabeça e suspirou. O lendário sábio médico do mundo shinobi tem um passado tão sombrio. Em nome da paz eterna, nenhum sacrifício é grande demais. Assim como você afirma que tudo se justifica em nome de Konoha. Mas Azura, o ancestral dos clãs Senju e Uzumaki. Shigen voltou o olhar para Senju Hashirama como se estivesse olhando para um velho conhecido de tempos atrás. Naquela época ele me convenceu a abandonar essa ideia. Todos os presentes sentiram uma inesperada sensação de alívio. Mesmo sabendo que o plano de Shigen nos tempos antigos havia falhado, ouvir que alguém o havia convencido a desistir ainda lhes proporcionava um pequeno alívio. Azura me fez uma promessa. Se as pessoas pudessem realmente se entender, não haveria mais guerra. Eu acreditei nele. Shigen ergueu a mão e tocou os próprios olhos, roçando suavemente a ponta dos dedos sobre o Rinnegan. E usei o poder destes olhos para ressuscitar todos os discípulos da seita Shinobi que eu havia matado, permitindo que o chakra se espalhasse novamente pelo mundo. Um suor frio formou-se na testa de Jiraiya. Até mesmo o Hokage presente sentiu uma sensação de desconforto, porque todos eles conheciam a história do mundo Shinobi, o período dos reinos combatentes que durou séculos, as 3 grandes guerras ninja que se seguiram, as pessoas das gerações posteriores. Isso destruiu completamente a fé de Shigen na promessa de Azura. Eu peço sinceras desculpas. Hashirama, sempre sério, curvou a cabeça solenemente em direção a Shigen, pedindo sinceras desculpas por não ter cumprido a promessa feita a seu ancestral. Hiruzen Sarutobi e os outros só puderam ficar ali parados, sentindo muita vergonha para dizer qualquer coisa. Tobirama sentiu um momento de culpa, mas logo sua mente afiada captou um ponto crucial. Espere, o Rinnegan tem o poder de ressuscitar os mortos. Lorde Shigen, algo aconteceu com Nagato. Assim que Tobirama percebeu isso, uma voz soou sob os pés de Shigen. Uma criatura com o rosto preto e branco emergiu do chão, entregando a mensagem que Shigen tanto esperava. Danzou roubou o Rinnegan de Nagato. Danzou? Danzou. Todos os presentes ficaram estupefatos. Hiruzen Sarutobi, em particular, sentiu uma onda de choque e fúria, enquanto eles estavam travando essa batalha desesperada. Enquanto ele próprio estava preparado para sacrificar a própria vida, Shimura Danzou secretamente fazia seu movimento para roubar o Rinnegan. Aquele desgraçado. O que exatamente ele planejava fazer com isso? Capítulo 169. Em comparação com os shinobi de Konoha que ficaram atonitos, a expressão de Shigen mudou visivelmente ao ouvir essa notícia. O olhar inexpressivo em seus olhos subitamente se tornou mais nítido, seu rosto demonstrando claro choque com o roubo inesperado do Rinnegan por Danzou Shimura. O que diabos aconteceu? Shigen fixou o olhar em Zetsu Negro, sua voz baixa e firme. Nagato e Konan já haviam escapado, não é? Com suas habilidades. Foi o Shira Obito quem nos traiu.
Zetsunegro o interrompeu imediatamente, sem perder tempo em explicar a situação. Enquanto Nagato e Konan estavam saindo, Orochimaru, Uchiha Obito e Danzou Shimura os emboscaram. Eles usaram uma técnica proibida que Madara empregou certa vez para roubar um dos Rinnegan de Nagato. Após terminar sua explicação, como se estivesse preocupado que a urgência não tivesse ficado claro o suficiente, Zetsunegro acrescentou rapidamente. Nagato está sendo cercado por Uchiha Obito e Orochimaru. Ele está à beira da morte. Eu entendo. A expressão de Shigen escureceu. Pelo menos, da perspectiva de Zetsunegro, ele sabia exatamente por que Shigen estava furioso. Também entendia que Shigen devia estar indignado com Danzou por ter atacado Nagato, alguém que ele reconheceu, e por ter roubado o Rinnegan, uma peça crucial do plano do Olho da Lua. Ao mesmo tempo, os rostos do shinobi de Konoha também mudaram drasticamente. A raiva de Hiruzen Sarutobi explodiu. Ele estava preparado para sacrificar a própria vida para eliminar a ameaça de Shigen. E agora ouvia que seu velho amigo Danzou havia se aliado aos dois shinobi renegados mais perigosos de Konoha? Sua mente já estava repleta de maldições contra Danzou. Obito. Minato Namikaze ficou visivelmente chocado. Ele não fazia a menor ideia de que Obito estava vivo. Obito ainda está vivo? Minato. Há 12 anos, o ataque da raposa de 9 caudas foi orquestrado por Uchiha Obito enquanto ele usava uma máscara. Nesse momento, Jiraiya não teve escolha a não ser revelar a verdade a Minato. No entanto, seu foco estava mais em Orochimaru, franzindo a testa enquanto considerava as implicações. Aquela cobra. Será que ele orquestrou o retorno dos antigos Hokages em Konoha apenas para mantê-los ocupados, para que pudesse roubar o Rinnegan de Nagato? Isto foi uma crise em cima de outra crise. Enquanto os shinobi de Konoha discutiam entre si, Zetsunegro continuava tentando persuadir Shigen. Parecia entender os pensamentos que se formavam em sua mente e imediatamente alimentou ainda mais a discussão. Shigen, eu sei que você sempre quis que a história desta era terminasse com o shinobi desta era, mas agora, não temos escolha, precisamos de você. Todo esse tempo, Shigen havia se recusado a usar o Rinnegan de Nagato para ressuscitar. Seu raciocínio era que Nagato era um camarada que trabalhava para o mesmo objetivo de mudar o mundo shinobi. Se Nagato fosse usar o Rinnegan para reviver alguém, Shigen teria preferido que fosse o Uchiha Madara, alguém que tivesse sido verdadeiramente reconhecido, para completar pessoalmente o plano Olho da Lua. Mas agora, essa mentalidade precisava mudar. Agora, o que precisava ser feito era punir Danzou Shimura, usar Danzou como catalisador para sua própria ressurreição e atacar este mundo com força avassaladora. A expectativa de Zetsunegro aumentou enquanto observava os dedos de Shigen se fecharem lentamente em um punho. Percebeu que os pensamentos daquele homem estavam mudando. Ele sabia que Shigen não deixaria Danzou roubar o Rinnegan impunemente. Ele faria Danzou sofrer sob o próprio poder que tanto cobiçava, deixando aquele tolo perceber que nem todo o poder lhe pertencia. Shigen, Zetsunegro chamou baixinho. Naquele momento, seus pensamentos estavam perfeitamente alinhados. Zetsunegro sabia que Shigen entendia exatamente o que ele queria que fizesse, porque só havia uma resposta que poderia mudar tudo. E Shigen, Zetsunegro nunca decepcionou as expectativas. Shigen ergueu os dedos em silêncio. No instante em que sua mão se moveu, a expectativa no rosto de Zetsunegro se transformou em pura alegria. Ele já sabia o que Shigen pretendia fazer. Embora Shigen nunca quisera ressuscitar, ele sempre se viu apenas como um guia. Mas agora, somente retornando completamente à vida ele poderia eliminar rapidamente o Hokage, recuperar o Rinnegan de Danzou e salvar Nagato e Konan. Irmão, tenha cuidado. Tobirama imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele rapidamente chamou a Shirama, instando-o a reforçar o selo. No entanto, seu aviso se voltou contra ele. A Shirama nunca havia relaxado sua vigilância sobre Shigen, mas ouvir o grito de seu irmão o fez instintivamente se virar para olhar para Tobirama. E aquele único momento foi tudo que bastou para o desastre acontecer. No instante em que Tobirama gritou, os selos amaldiçoados em seu corpo se ativaram repentinamente, forçando suas mãos a se juntarem para formar um selo. Estilo de água, onda cortante de água. Tobirama lançou um jato de água em alta velocidade em direção aos portões, cortando-os ao meio num instante. Tobirama. O rosto de Hashirama estava tomado por choque. Estou sendo controlado pelo selo da maldição. A expressão de Tobirama escureceu. As marcas amaldiçoadas envolveram todo o seu corpo, deixando apenas a boca livre para falar. Macaco. Segundo Lorde, Hiruzen entendeu imediatamente o aviso de Tobirama. Ele ergueu as mãos para realizar os selos do selo do Ceifador da Morte, com a intenção de acabar com Shigen de uma vez por todas. Mas o corpo de Hiruzen congelou subitamente no lugar. Os selos amaldiçoados se espalharam rapidamente sobre ele, paralisando-o completamente. Ele só podia observar enquanto suas mãos se recusavam a se fechar. Selos amaldiçoados. A expressão de Jiraiya mudou. Ele se lembrou de que Shigen certa vez havia colocado marcas de maldição em Hiruzen e nos outros, embora ele nunca as tivesse ativado antes, nem mesmo quando estava selado pelos portões. Então, por que agora? Por que ele estava usando repentinamente as marcas da maldição para controlar Hiruzen e Tobirama? O que ele estava planejando? Jiraiya não conseguiu descobrir, mas Tobirama já tinha entendido tudo. Nesse momento, ele reuniu todas as informações que havia coletado e chegou a uma conclusão aterradora. Não faz muito tempo, eles haviam descoberto que o Rinnegan tinha o poder de ressuscitar os mortos. E no passado, Danzou havia sido marcado com o selo da maldição de Shigen. Quando esses dois fatos foram reunidos, juntamente com a memória da alma aterradora de Shigen, ele quer ressuscitar a si mesmo. Tobirama imediatamente gritou para os outros, revelando o que havia percebido. Ele está usando o selo da maldição para controlar Danzou e voltar à vida. E então,
Tobirama emitiu o aviso mais urgente. Encontrem Danzou imediatamente. Tobirama não conseguia imaginar o que aconteceria se Shijin realmente voltasse à vida. Seria possível deter um homem da Era Antiga, um homem cujo poder havia alcançado o reino dos deuses? Mas, já era tarde demais. À medida que a expectativa de Zetsu Negro aumentava, à medida que o medo de Tobirama aumentava, enquanto os shinobi de Konoha permaneciam atônitos e confusos, uma luz branca deslumbrante emanou do corpo de Shijin. Isto é mal. Hashirama instintivamente soube que algo terrível estava acontecendo. O chakra fluiu para seus punhos enquanto ele os brandia em direção a Shijin. Mais rápido. Ele precisava impedir isso antes que fosse tarde demais. Se ele conseguisse atacar rápido o suficiente, talvez ele pudesse. Mas, foi inútil. O brilho do corpo de Shijin desapareceu. E conforme a luz branca se dissipava, seu corpo Edo Tensei, antes sem vida, transformou-se em carne e osso, com seu chakra se regenerando rapidamente. Neste momento, seu poder total havia retornado. A força avassaladora que ele outrora havia selado no passado. Finalmente pude me libertar nesta era sem restrições. Uma onda aterradora de chakra irrompeu, varrendo Konoha. Inúmeros shinobi foram arremessados para o ar. As árvores imponentes das florestas circundantes, antes imóveis, tremeram violentamente sob a força da energia libertada. O que está acontecendo? Kakashi, que estava concentrado em perseguir Obito, quase foi derrubado pela força. Felizmente Might Guy o segurou bem a tempo. Might Guy firmou os pés no chão, protegendo um grupo de jovens genins. Seus olhos se arregalaram, e o suor escorria pelo seu rosto. Este chakra. Será que um ser humano pode sequer possuir tal poder? Kurenai abraçou sua aluna com força, seu corpo tremendo. Ela jurou que nunca havia sentido nada parecido antes. Até mesmo o chakra da raposa de 9 caudas naquela noite fatídica. Não dá para comparar. Que diabos está acontecendo? Toda Konoha ficou em estado de terror, questionando tudo. No centro da tempestade, Shijin segurou calmamente o soco que Hashirama vinha prestes a dar. Não, ele apanhou-a sem esforço. Por que impedi-lo? Foi fácil demais para ele. Shijin sentiu a onda de vida percorrer suas veias. Sua alma havia se reunido completamente ao seu corpo. O coração de Hashirama ficou pesado. Pela primeira vez, ele realmente percebeu. Mesmo no auge de sua carreira, ele nunca havia sido igual a Shijin. Shijin ergueu a cabeça lentamente. Seu Rinnegan estilhaçou-se como papel, deixando para trás apenas órbitas oculares vazias. No entanto, ele não se importava em perder a visão. Para o homem que tirou a própria vida há 1000 anos, acabará de escrever as primeiras palavras de um novo capítulo em sua história. Capítulo 170. Era inimaginável. Os seres humanos jamais poderiam compreender verdadeiramente o que nunca tinham visto antes. Assim como os shinobi de Konoha jamais poderiam ter imaginado a verdadeira força do ser mais poderoso do mundo, até agora, quando a testemunhavam em primeira mão. Até mesmo Senju Hashirama, outrora aclamado como Deus Shinobi por inúmeros outros, sentiu seu corpo enrijecer instintivamente diante de Shijin. Sua própria alma estremeceu ao contemplar um ser que poderia verdadeiramente ser chamado de eterno. Isso é, chakra aterrorizante. A expressão de Hashirama tornou-se solene enquanto ele encarava Shijin. Ele não ousava baixar a guarda só porque Shijin havia perdido a visão. Na verdade, essa constatação só o deixou mais tenso. Então, este é o verdadeiro poder do Lorde Shijin? Shijin ignorou Hashirama completamente. Em vez disso, simplesmente fechou as órbitas vazias dos olhos, inalando o aroma terroso e metálico do campo de batalha, algo que jamais fora capaz de experimentar em seu corpo Edo Tensei. Vida, foi realmente lindo. Enquanto Hashirama ainda estava atordoado com a magnitude do poder de Shijin, Senju Tobirama tinha uma compreensão ainda mais clara e imediata disso. Tobirama também se recusou a subestimar Shijin só porque ele havia perdido a visão. Ele sabia que um Shijin vivo e um Shijin no Edo Tensei eram tão diferentes quanto o céu e a terra. O segundo Hokage tensionou cada fibra do seu ser, seu chakra pulsando por todo o corpo. Mesmo assim, permaneceu imobilizado sob o efeito do selo amaldiçoado. Ele só conseguiu emitir um aviso aos demais presentes. Agora mesmo, ele não é diferente de um deus. Temos que tentar alguma coisa. Hashirama estreitou os olhos, retraindo o punho cerrado antes de desferir um poderoso golpe no pescoço de Shijin. Entre todos os habitantes de Konoha, ele era o mais forte em combate direto. Cabia a ele testar os limites do poder de Shijin naquele momento. Shijin segurou o pulso de Hashirama sem esforço, seu corpo perfeitamente sintonizado com a própria natureza. Ele podia perceber cada movimento ao seu redor com clareza absoluta. No instante seguinte, Hashirama sentiu o mundo girar ao seu redor. Quando ele se deu conta do que havia acontecido, seu corpo inteiro já havia sido arremessado pelo ar, abrindo uma profunda vala no chão com o impacto. A diferença na força deles era como o céu e a terra. Tobirama, ao ver seu irmão mais velho sendo subjugado sem esforço, Tobirama imediatamente se virou para Minato Namikaze. Quarto Hokage, rápido, ajude-me a selar a marca da maldição. Minato, altamente habilidoso em técnicas de selamento, reconheceu a urgência da situação. Sem hesitar, ele usou a técnica do deus voador do trovão para aparecer ao lado de Tobirama, formando os selos de mão necessários para o jutsu de selamento. Além de Tobirama, Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, também precisou que seu selo amaldiçoado fosse neutralizado. O poder que outrora lhes concederá uma força incrível, outorgado pelo próprio Shijin décadas atrás, agora se tornará a própria armadilha que os levaria à ruína.
estilo madeira. Apesar de estar bastante machucado, Hashirama rapidamente se levantou, formando selos para liberar sua técnica de liberação de madeira numa tentativa de aprisionar Shigen. 3 enormes tentáculos de madeira avançaram em direção a Shigen, tentando aprisioná-lo. Estilo vento. Shigen mal se moveu, apenas inclinando levemente a cabeça enquanto erguia a mão. Um único movimento foi o suficiente para que lâminas de vento afiadas despedaçassem os tentáculos de madeira. Seu corpo desapareceu num instante. Antes que Hashirama pudesse reagir, Shigen já estava na frente dele. Tão rápido. Pá! Um poderoso chute giratório atingiu o corpo de Hashirama em cheio, lançando-o para trás. Técnica do deus voador do trovão. Hashirama mal conseguiu se equilibrar, analisando a velocidade de movimento que Shigen acabará de demonstrar. Não, aquilo não era uma técnica de teletransporte, era pura velocidade. E no instante seguinte, Shigen atacou novamente. Hashirama mal teve tempo de levantar os braços em defesa antes que o chute de Shigen o arremessasse contra as ruínas. Mas, aquele breve momento lhe deu a chance de respirar. Arte sábia, portões do grande deus. Hashirama imediatamente formou selos enquanto ainda estava no ar, invocando uma série de portões colossais do céu para conter Shigen. No entanto, os portões não conseguiu mais selá-lo. Liberação de poeira, aniquilação de partículas. Sem sequer olhar, Shigen levantou a mão. Um brilho branco intenso materializou-se em sua palma, formando um disco circular que disparou para cima. No instante em que tocou os portões, as estruturas maciças desmoronaram em nada. Liberação de poeira. Uma técnica que Shigen obteve do segundo Tsuchikage Mu décadas atrás, durante a primeira grande guerra ninja. Não, era arte sábia, liberação de poeira. Mais precisamente, tratava-se da liberação de poeira imbuída com o chakra sábio do nível dos 6 caminhos, elevando o poder da técnica a um nível sem precedentes. Qual técnica? Tobirama não conseguiu reconhecer imediatamente o jutsu que Shigen acabará de usar, mas pôde avaliar seu poder devastador apenas pelo efeito. A essa altura, os selos amaldiçoados em Tobirama e Hiruzen já haviam sido suprimidos com sucesso, permitindo que eles retornassem à batalha. Quarto Hokage. Tobirama colocou a mão no ombro de Minato, rapidamente elaborando uma estratégia. Sua velocidade é incomparável. Deixaremos marcas do deus voador do trovão um no outro para que possamos alternar ataques e recuos. Se um ataque falhar, nos teletransportamos imediatamente para reposicionar. Era a abordagem mais segura. No breve período em que observaram os movimentos de Shigen, Tobirama já havia determinado que sua velocidade estava em um nível completamente diferente. No mínimo, sua técnica do deus voador do trovão permitiria que eles escapassem por pouco de seus ataques. E como ambos estavam em corpos Edo Tensei com chakra infinito, não precisavam se preocupar com o consumo de energia. No entanto, Shigen provavelmente também tinha contramedidas contra o Edo Tensei. Podemos estar em corpos do Edo Tensei, mas... Tobirama franziu a testa, um pensamento perturbador surgindo em sua mente. Ele tem acesso a todo o meu conhecimento. Isso significa que ele deve ser proficiente em técnicas de selamento. Entendo. Serei cauteloso. Minato assentiu lentamente. Tendo estudado muitas das técnicas proibidas de Tobirama, ele sabia que Shigen também devia ser altamente habilidoso em selos. Contudo, Tobirama soltou um suspiro de alívio, trazendo à tona outro ponto. Felizmente, aquela cobra, Orochimaru, não está aqui. Contanto que ele não libere o jutsu, nossos corpos do Edo Tensei não serão desfeitos. Mesmo que um de nós seja selado, podemos nos ajudar a nos libertar e continuar lutando. Foi uma estratégia que beirava a descarada. Enquanto a técnica Edo Tensei permanecesse ativa, contanto que os 3 Hokages não estivessem selados ao mesmo tempo, a batalha poderia continuar indefinidamente. Com o plano definido, Tobirama e Minato lançaram imediatamente seu ataque, movendo-se à velocidade da luz enquanto alternavam seus golpes em um intrincado padrão de teletransporte e recuo. Essa foi a aplicação máxima da técnica do deus voador do trovão? Com 2 usuários simultâneos, seus movimentos se tornaram praticamente impossíveis de rastrear, já que eles oscilavam continuamente entre intervalos espaço-temporais, nunca aparecendo de fato até o momento do ataque. À margem do campo, os shinobi de Konoha se esforçavam para acompanhar seus movimentos. E no entanto, Shigen, cego como era, simplesmente permaneceu parado, ouvindo atentamente. Se ele quisesse neutralizar essa estratégia, seria difícil sem visão. No entanto, para alguém que realmente havia retornado à vida, foi muito fácil. Mesmo que ele simplesmente ficasse parado e permitisse que Senju Tobirama e Minato Namikaze o atacassem livremente, seus golpes não seriam capazes de feri-lo. Um corpo no nível dos 6 caminhos lhe conferia uma durabilidade incomparável, e suas habilidades regenerativas superavam em muito até mesmo a lendária Autocura de Hashirama. Rachadura. A kunai de Tobirama se estilhaçou ao entrar em contato com o corpo de Shigen, incapaz de perfurar sequer sua pele. Arte sábia, Rasengan. O Rasengan de Minato atingiu o peito de Shigen, mas tudo o que conseguiu fazer foi levantar uma breve nuvem de poeira. Os olhos do 4º Hokage brilharam em descrença. Mas Minato permaneceu inabalável. Ele já havia previsto isso. E ele percebeu algo. Seu Rasengan deixou uma marca do deus voador do trovão no corpo de Shigen. Enquanto essa marca permanecesse, inúmeras ofensivas poderiam ser lançadas contra ele, até que eventualmente encontrassem uma maneira de derrotá-lo. Recuar por agora. Tobirama rapidamente fez um sinal para Minato. Os 2 Hokages desapareceram num piscar de olhos usando a técnica do deus voador do trovão. Mas a oportunidade deles já havia passado. Atrás de Shigen, 9 orbes negras como breu emergiram silenciosamente, flutuando ameaçadoramente no ar. A atmosfera tornou-se ainda mais opressiva. Sem emitir um único som, Shigen havia entrado no modo sábio dos 6 caminhos. O que é aquilo? Os shinobi ao redor deles encaravam os orbes negros em choque. Eles nunca tinham visto nada parecido. Ninguém sabia
que essas eram esferas da busca da verdade, o ápice de todas as 7 transformações da natureza dos chakras combinadas. E ninguém sabia que o próprio aparecimento dessas esferas significava uma mudança fundamental de poder. Existe uma disparidade completa entre Shigen e o resto do mundo Shinobi. Suas técnicas de manipulação do espaço-tempo são impressionantes. Shigen balançou levemente a cabeça. Ele ergueu a mão, apontando calmamente para os 2 Hokages que acabavam de se teletransportar. Sua voz, serena e ao mesmo tempo absoluta, ecoou pelo campo de batalha. Mas contra um poder esmagador, elas são insignificantes. Uma súbita sensação de ausência de peso tomou conta de Tobirama e Minato. Seus movimentos cessaram abruptamente. Apesar de ainda estarem no meio do teletransporte, seus corpos congelaram no lugar. Porque as suas próprias almas estávamos sendo extraídos à força de seus corpos no Edo Tensei. Não. A mente de Tobirama estremeceu de horror ao ver sua própria alma emergir lentamente de seu corpo. Ele finalmente percebeu, o próprio Edo Tensei estava sendo desfeito à força. Se o seu Edo Tensei fosse apagado, então nenhum dos mortos invocados pôde continuar lutando. E isso significava, este mundo ficaria completamente à mercê de Shigen. No instante seguinte, 2 almas completamente separadas de seus corpos. Minato olhou para as palmas das mãos abertas, observando seu espírito translúcido flutuar para cima. Uma profunda preocupação transpareceu em seu olhar, porque naquele momento um pensamento pesava muito em sua mente. Seu filho. Seus olhos se voltaram instintivamente para Naruto Uzumaki, porque uma vez que ele retornasse à vida após a morte, ele não fazia ideia se teria outra chance de ver seu filho novamente, especialmente em um mundo que estava prestes a cair completamente sob o domínio de Shigen. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 171. A alma de Minato Namikaze continuou a ascender. Se uma pessoa pudesse passar para a vida após a morte sem arrependimentos, talvez conseguisse encarar a morte em paz. No entanto, Minato não conseguia encontrar essa paz. Ele ainda estava muito preocupado com o mundo que estava deixando para trás. Pai. Naruto Uzumaki correu em direção a ele. Naruto. Minato olhou para o filho, querendo dizer algo, qualquer coisa, para ajudá-lo a enfrentar a iminente crise de Shigen. Mas por mais que tentasse, não conseguia encontrar as palavras certas. A única coisa que ele podia fazer foi plantar a semente da vitória no coração de seu filho. Naruto. Com o pouco tempo que lhe restava, Minato fez o possível para encorajá-lo. Sinto muito por não ter conseguido ajudar a resolver esta crise no mundo ninja, mas a esperança de deter Lord Shigen agora repousa sobre seus ombros. Eu vou impedi-lo. Na verdade, Naruto, de 12 anos, mal entendia alguma coisa. Ele não sabia que tipo de máquina de guerra Shigen havia criado, nem a dimensão total do conflito entre ele e Konoha. Ele só via a expectativa nos olhos do pai e por isso, cerrou os dentes e prometeu. Eu acredito em você, Naruto. O olhar de Minato permaneceu fixo em seu filho, sua voz repleta de encorajamento e orgulho. Assim como sua mãe e eu sempre acreditamos que você se tornaria um ninja excepcional. E com essas palavras finais, a alma do 4º Hokage Minato Namikaze acendeu. Ele foi o primeiro Hokage a ser forçado a deixar o campo de batalha. Enquanto isso, Senju Tobirama não tinha tempo para discursos de despedida. O 2º Hokage imediatamente tentou usar a técnica de transformação espiritual para se manter ancorado no mundo por mais um pouco. Ele não estava pronto para desistir, mas mesmo assim, foi inútil. Ele não conseguiu nem chegar perto de Shigen. Com um simples estalar de dedos de Shigen, seu espírito foi arremessado pelos ares. Tudo que Tobirama podia fazer era assistir impotente enquanto seu irmão mais velho, Senju Hashirama, era humilhado e completamente despojado da força que um dia lhe rendeu o título de Deus Shinobi. Sortudo, ou talvez azar. Mesmo com a técnica de transformação espiritual, a alma de Tobirama não resistiu. Ele também foi finalmente forçado a deixar o mundo mortal. Mas mesmo na morte, sua alma não encontrou paz. O 2º Hokage havia partido. No entanto, Hashirama nem sequer teve tempo para lamentar. Ele não podia se dar ao luxo de processar suas emoções, não enquanto ainda estava lutando. Até mesmo o mais fraco deles, Hiruzen Sarutobi, recusou-se a render-se. O 3º Hokage já estava formando selos de mão para o selo do ceifador da morte. Invocar um Shinigami significaria morte certa. Talvez já fosse tarde demais. Mas como Hokage, Hiruzen não tinha escolha, ele não podia recuar. Arte Ninja, selo do ceifador da morte. Um lampejo de determinação brilhou nos olhos de Hiruzen. Uma figura espectral imponente de um Shinigami surgiu por trás dele. No instante em que o deus da morte pôs os olhos em Shigen, abriu a boca em terror silencioso, brandindo sua curta lâmina enquanto avançava em sua direção. Você ainda não aprendeu, não é? Shigen simplesmente ergueu a mão, curvando os dedos num gesto de preensão, como se estivesse segurando um crânio em suas mãos. Desde seu último encontro com o Edo Tensei, ele aproveitou o tempo para conversar com os Shinigami no submundo. No mínimo, ele havia ensinado o deus da morte a temer. Foi uma precaução, caso o selo do ceifador da morte voltasse a ser um obstáculo para ele. É claro que agora que ele estava completamente ressuscitado, nem precisava de tal contramedida. Mas sempre foi melhor eliminar possíveis incômodos. E como era de se esperar, funcionou. No instante em que o Shinigami viu o gesto de mão de Shigen, uma onda de terror absoluto o invadiu. A mesma alma que a dominara no submundo, estava diante dela mais uma vez. Como um pequeno animal ao se deparar com seu predador natural, o deus da morte recuou instantaneamente, tomado pelo medo, e se refugiou no vazio à velocidade da luz. Estava com tanto medo, nem sequer se deu ao trabalho de levar a alma de Hiruzen antes de fugir. No entanto, apesar de tudo isso, o corpo de Hiruzen já havia atingido seu limite. Invocar o Shinigami havia drenado o resto de sua força vital.
Mas a parte mais desanimadora? O deus da morte, o governante do submundo, se acovardou como uma mera besta. Nem sequer ofereceu resistência. Hiruzen não conseguia compreender. Mas outros? Já estamos sucumbindo ao desespero. Jiraiya acreditava que o selo do ceifador da morte era o último trunfo de Hiruzen, sua tentativa desesperada de deter Shigen. Para ser franco, não havia jutsu maior em toda Konoha. O selo do ceifador da morte já fora poderoso o suficiente para cortar até mesmo a raposa de 9 caudas com facilidade. E, no entanto, tinha sido anulado assim, de repente. Se nem isso tivesse falhado, o que mais poderia deter Shigen? Estilo madeira, jutsu do dragão de madeira. Hashirama juntou as mãos, mesmo sabendo que não era páreo para Shigen, mesmo sabendo que sua derrota era inevitável. Ele ainda tinha que lutar, até o último instante. Senju Hashirama jamais desistiria, mas mesmo sua determinação férrea, isso só serviria para destacar o poder avassalador de seu inimigo. Um enorme dragão de madeira se enrolou em volta de Shigen, tentando prendê-lo, mas com um único movimento brusco do braço, Shigen despedaçou a besta de madeira em lascas, espalhando destroços pelo campo de batalha. Então, num instante, ele apareceu diante de Hashirama, com a palma da mão estendida para a frente. Corpo Edo Tensei de Hashirama foi imediatamente despedaçado. Sua alma foi ejetada à força de seu receptáculo, e num único instante, o Edo Tensei que o prendia foi apagado. Lorde Shigen, a alma de Hashirama ascendeu rapidamente aos céus. Ele olhou para Shigen de cima, com o rosto tomado por preocupação e inquietação. Mesmo agora ele tentou argumentar com ele. O massacre jamais trará a verdadeira paz. Não há mais nada a discutir. Shigen, embora cego, ainda conseguia sentir os pensamentos persistentes de Hashirama, e ele os interrompeu sem hesitar. Não tenho interesse em perder mais tempo aqui. Por quê? Seus objetivos já haviam sido alcançados. E, no entanto, apesar de seu sucesso, ele não sentiu alegria. Mesmo agora, no auge de seu plano, não houve satisfação. Por quê? Zetsu Negro ainda estava ao seu lado. E essa ressurreição foi apenas o começo. Todo esse processo não serviu apenas para lhe conceder poder, mas para forçar o verdadeiro mestre do mundo ninja, Zetsu Negro, a fazer seu próximo movimento. Zetsu Negro, vamos lá. O corpo de Shigen flutuava sem esforço, 9 orbes da busca da verdade orbitando abaixo dele enquanto passava pelas fileiras de shinobi de Konoha atonitos. Ninguém se atreveu a se mexer. Seus corpos ficaram paralisados sob o peso esmagador de seu chakra. Sim, Zetsu Negro seguiu com a voz transbordando diversão. Mas por trás dessa diversão, havia algo mais. Um lampejo de inquietação. Observou atentamente as esferas da busca da verdade de Shigen, percebendo um fato muito perturbador. Shigen talvez tenha ficado forte demais. Orbes em busca da verdade. O ápice da transformação dos chakras. Somente aqueles que realmente dominassem as habilidades dos 6 caminhos poderiam criá-los. Se Shigen tivesse alcançado esse nível, ele era quase tão bom quanto o próprio sábio dos 6 caminhos. E isso pode ser um problema para o renascimento de Kaguya. Se o poder de Shigen realmente rivalizasse com o de Agoromo, então controlando-o pode se tornar impossível. Nosso plano não apresenta problemas no momento. Zetsu Negro abordou o assunto com cautela. Shigen, quando voltarmos, não deveríamos nos concentrar em reviver Madara? Madara, afinal, ele é nosso camarada. Capítulo 172. O poder pode ser imenso, mas o poder não deve ser excessivo. A força avassaladora de Shigen deixou o Zetsu Negro perturbado. Se um peão fosse poderoso, poderia facilitar a ressurreição de Kaguya. Mas se esse peão se tornasse poderoso demais, seu renascimento poderia não ocorrer como planejado. O poder de Shigen, sem dúvida, estava além do alcance do Jinchuriki das 10 caudas. Pela primeira vez, Zetsu Negro se viu sem o Uchiha Madara. No passado, sempre que Shigen era ressuscitado, Zetsu Negro abandonava Madara de bom grado, tratando-o como nada mais que um plano B. Mas agora que Shigen havia demonstrado o mínimo potencial para perder o controle, Zetsu Negro imediatamente buscou colocar seu plano B em ação. Essa coisa estava se comportando como uma pessoa manipuladora em um relacionamento tóxico. Shigen, é claro, não tinha intenção alguma de expor os verdadeiros pensamentos de Zetsu Negro. Afinal, esses pensamentos partiram do próprio Shigen. Na verdade, ele precisava incentivá-los. Tudo bem. Começaremos os preparativos para reviver Madara assim que retornarmos. Vá encontrar o cadáver de Danzou e recupere o Rinnegan. Sem sequer olhar para trás, Shigen deu suas ordens antes de alçar voo. Primeiro vou salvar Nagato e Konan. Entendido. O Zetsu branco original afundou silenciosamente no chão. Quando Shigen chegou ao local onde Nagato estava, apenas Konan permanecia sentada inerte no chão, segurando Nagato, gravemente ferida e quase sem respirar, em seus braços. Quanto ao Uchiha Obito e Orochimaru, os dois já haviam fugido há muito tempo ao perceberem o perigo. Antes de partir, Obito havia tomado o Rinnegan restante de Nagato. Ele sabia que se quisesse negociar com Shigen, precisaria do poder do Rinnegan para ter alguma chance. Lorde Shigen. Konan, desorientada e perdida, olhou para Shigen. No instante em que o reconheceu, a clareza retornou aos seus olhos e um lampejo de esperança cruzou seu rosto. Lorde Shigen, por favor, pode salvar Nagato? Com seu ninjutsu médico, certamente. Konan não. Nagato, fraca e debilitada, a interrompeu. Ambos os olhos lhe haviam sido arrancados. Seu corpo estava à beira do colapso. Ele não via mais sentido em continuar vivendo, mesmo que ele tenha sobrevivido. O que ele poderia fazer? Shigen aproximou-se e colocou a mão no peito de Nagato, avaliando seus ferimentos. Uma luz branca brilhante e intensa surgiu repentinamente em sua palma. Lorde Shigen, o que é isto? Nagato sentiu uma onda avassaladora de chakra puro percorrendo seu corpo, reabastecendo a energia vital que ele havia esgotado. E então, aconteceu algo ainda mais surpreendente.
Conforme a mão de Shigen deslizava sobre as órbitas oculares vazias de Nagato, um novo par de olhos cresceu. Pela primeira vez em muito tempo, Nagato pôde enxergar novamente. Isso é, o poder do Yang. Shigen respondeu à sua pergunta silenciosa. Era uma força que podia verdadeiramente criar vida, algo que todo ninja médico sonhava, mas que há muito transcendia o reino do mero ninjutsu médico. Esse era um poder que pertencia somente aos deuses. Nagato tocou seus olhos recém-formados, chocado e ao mesmo tempo radiante com a visão diante de si. Mas logo ele percebeu que algo estava errado. Seu olhar se desviou para as órbitas oculares fechadas e vazias de Shigen. Lord Shigen, seus olhos. Ah, eu também perdi um par. Shigen era completamente indiferente à sua cegueira. Para ele, perder a visão não lhe importava minimamente. Ele não mencionou sua batalha em Konoha, nem como derrotou 4 Hokage sozinho. Simplesmente deu um tapinha leve no ombro de Nagato. Mas neste momento não tenho como recuperar minha visão. Por enquanto, ainda terei que depender de todos vocês. Lord Shigen. O rosto de Nagato se encheu de culpa enquanto ele se desculpava sinceramente. A culpa é toda minha. Eu não deveria ter agido de forma imprudente. Fui muito descuidado e perdi o Rinnegan. Sua atuação nesse incidente foi desastrosa. Ele não só havia perdido seu Rinnegan, como também arrastou Shigen consigo. Perder a própria visão foi uma coisa, mas seu erro também custou a Shigen seu Rinnegan. E agora? O que aconteceria com o plano da máquina de guerra? A estátua demoníaca do caminho exterior só podia ser invocada e controlada com o Rinnegan. Era também o único dojutsu capaz de selar as bestas com cauda na estátua. Sem o Rinnegan, eles tinham um grande problema. Não se preocupe. Setsu Negro já está procurando por isso. Talvez consigamos recuperar um deles. Shigen manteve a calma, sua voz leve enquanto continuava. E mesmo que não consigamos, não importa. O mundo ninja ainda tem maneiras de criar um novo par de Rinnegan. Sim, ainda havia maneiras de forjar um novo conjunto de Rinnegan. Afinal, o clã Uchiha ainda não havia sido completamente exterminado. Uchiha Sasuke ainda em Konoha tinha uma grande chance de despertar o Rinnegan no futuro. Na verdade, quando Shigen foi ressuscitado pela segunda vez através do Edo Tensei, ele já havia começado a considerar o segundo par de Rinnegan. Claro, seu verdadeiro objetivo nunca foi apenas o Rinnegan. Seu verdadeiro objetivo foi o Shira Sasuke. Shigen simplesmente precisava de uma oportunidade para colocar aquele garoto sob seu controle. Ele precisava garantir que o poder de Sasuke não crescesse muito lentamente. Por quê? Eles estavam ficando sem tempo. Dentro de Konoha. Agora que Shigen e Zetsu Negro tinham partido, os shinobi de Konoha finalmente sentiram o perigo opressivo desaparecer. Só agora eles ousaram respirar livremente e discutir o que acabará de acontecer. Nem mesmo 4 Hokages conseguiriam deter aquele homem. Quando seu chakra se manifestou, eu não conseguia nem respirar. Não conseguia dar um único passo. Que tipo de inimigo é ele? Ouvi. Aparentemente, ele é um ninja médico, mas a ideologia dele é extrema. Parece que ele ficou enfurecido com as guerras intermináveis do mundo ninja e quer impor a paz através do puro terror. Enquanto os shinobi comuns cochichavam entre si, um grupo de jovens ninjas que haviam participado dos exames Chunin também começou a discutir sobre Shigen. Mas, eles sabiam ainda menos que os adultos. Foi preciso Nara Shikamaru, o mais inteligente entre eles, para reunir as informações conhecidas e transformá-las em algo coerente. Na verdade, ele até conseguiu deduzir o motivo de Shigen. Apoiado preguiçosamente num poste de madeira, Shikamaru transmitiu calmamente seus pensamentos ao grupo curioso. O antigo ninja médico Shigen foi ressuscitado usando o Edo Tensei pelo segundo Hokage após 1000 anos. Após a morte do primeiro Hokage, ele ajudou a encerrar a primeira grande guerra ninja. Mas por causa dessa guerra, e possivelmente também a segunda e a terceira grandes guerras ninja, ele perdeu toda a esperança no futuro do mundo ninja. É por isso. Durante sua primeira e segunda ressurreição, ele propôs a criação de uma máquina de guerra nunca antes vista para impor a paz eterna através da pura intimidação. Ele, parece ser uma boa pessoa? Rock Lee fez um sinal de positivo com o polegar. Todos se viraram para olhá-lo, atônitos. Era como se eles não conseguissem compreender o que ele acabará de dizer. Mas, ele estava errado. Embora Konoha e Shigen agora fossem inimigos, seu objetivo final não era a paz. Seu idiota, Lee, deu um tapa na cabeça dele, forçando uma risada sem graça enquanto tentava contornar a situação. Na verdade, Lee não está totalmente errado. Shikamaru suspirou, voltando seu olhar para Naruto. Mas mesmo que ele seja uma boa pessoa, ele está destinado a ser nosso inimigo. Isso é, aterrorizante. Yamanaka Ino estremeceu. Aquele homem derrotou 4 Hokages sozinho. Esse fardo, não deveriam ser colocados nele, certo? Mas então, Naruto se virou de repente. Cerrando os punhos com determinação, ele declarou aos seus amigos: eu vou impedi-lo. Todos ficaram em silêncio. Apenas Jiraiya permanecia à distância, com o rosto tomado pela preocupação. No entanto, ao ouvir as palavras de Naruto, um leve sorriso finalmente dissipou sua ansiedade. Capítulo 173. Sinceramente, do ponto de vista de Jiraiya, se a profecia do grande sábio sapo fosse verdadeira, então Naruto Uzumaki provavelmente era a única pessoa em Konoha que um dia poderia representar uma ameaça real para Shigen. Naturalmente, Jiraiya precisava lhe dar um treinamento especial.
Tanto como Jinchuriki da raposa de 9 caudas quanto como filho da profecia, Naruto exigiria mais tempo e esforço de Jiraiya no futuro. Naruto. Jiraiya chamou Naruto com um gesto, aparentemente querendo ter uma conversa séria sobre o futuro, na esperança de que o garoto pudesse começar a se preparar desde cedo. No entanto, um shinobi de Konoha saltou repentinamente para baixo. Com a morte do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, e Konoha sem líder, esse shinobi naturalmente viu Jiraiya como próximo Hokage e correu para se reportar a ele. Lorde Jiraiya, algo aconteceu. Os shinobi relataram às pressas uma crise relacionada ao Jinchuriki de uma cauda de Tsunagakure. O Jinchuriki de uma cauda da areia está aprontando de novo. Aquele cara, Gaara? No instante em que Naruto ouviu isso, deu um passo à frente antes de qualquer outra pessoa. Ele se lembrou do que Shigen lhe havia dito certa vez e se ofereceu para lidar com Gaara pessoalmente. Me solta. Eu definitivamente consigo resolver isso. As pessoas ao redor o olhavam com desconfiança. Mas, Jiraiya concordou, porque ele sabia que Naruto via Gaara como alguém parecido consigo mesmo. Ainda assim, Jiraiya não esperava que fosse uma tarefa fácil e planejou acompanhar para ajudar a selar a besta de uma cauda, pelo menos para evitar mais caos. O que Jiraiya jamais esperava. Será que Naruto lidou com a situação sozinho? Aquele garoto loiro o deixou perplexo ao desviar dos ataques de Shukaku, avançar diretamente para Gaara e acordá-lo com um soco. E então, em poucas palavras, Naruto conseguiu fazer o solitário e sanguinário Gaara chorar. Aquele garoto, o olho de Jiraiya se contraiu. Ele jamais imaginara que Naruto contribuiria tanto para Konoha em uma idade tão jovem. Como diabos ele fez isso? No dia seguinte, Gaara parecia diferente. O garoto ruivo de Tsunagakure não emanava mais uma aura de pura intenção assassina. Seu comportamento frio e distante ainda não havia mudado completamente, mas pelo menos, as pessoas não o temiam mais à primeira vista. Exceto, sempre que via Naruto, havia algo diferente em seu olhar. Por quê? Eles eram muito parecidos. Assim como a mãe de Gaara morreu ao dar à luz a ele, os pais de Naruto se sacrificaram para proteger Konoha e seu filho. E além disso, ambos tiveram infâncias trágicas. Ambos sofreram isolamento e medo dos outros por causa da besta com cauda que possuíam. Mas, acima de tudo, Naruto havia lhe contado a verdade. Não somos monstros. Sua mãe e seu tio te amavam. Carregamos as esperanças daqueles que nos amaram, confiadas a nós em seus momentos finais, por isso temos que seguir em frente mais fortes e mais felizes. Naturalmente, Naruto havia conquistado um amigo para a vida toda. Gaara não disse muita coisa depois disso, mas quando retornou a Tsunagakure, ele começou a se preparar para se tornar o próximo Kazekage. Um Jinchuriki de besta com cauda, e especialmente um Jinchuriki que já havia perdido o controle, e com apenas 12 anos de idade. Querer se tornar o Kazekage de Tsunagakure? Isso só podia ser um desejo, não é? Mas, acontece que, não era. Após inspecionarem a vila pobre e devastada pela guerra, os líderes de Tsunagakure rapidamente perceberam o potencial de Gaara e começaram a prepará-lo como um candidato a quinto Kazekage. Sim, com a morte do quarto Kazekage, Rasa, Tsunagakure perdeu seu último shinobi de nível Kage. Enquanto isso, em comparação com Tsunagakure, onde toda a vila depositava suas esperanças em Gaara, Konoha era uma história diferente. Apesar das conquistas de Naruto, ele não foi escolhido como quinto Hokage, porque Konoha não estava tão desesperado quanto a areia. No entanto, a identidade do novo Hokage foi uma surpresa. Tsunade, o novo quinto Hokage de Konoha. A mulher que, durante a crise dos exames Chunin, ficou mentalmente devastada após o ataque de Shigen, ela finalmente conseguiu se recompor sob o peso das responsabilidades de Hokage. Naruto estava de pé embaixo da torre Hokage, fazendo beicinho enquanto Tsunade estava no topo dela, colocando solenemente o chapéu de Hokage. Eu deveria ter sido Hokage. Seu pirralho. Jiraiya deu um peteleco na testa dele com o dedo. Chega de reclamações. Diga adeus aos seus amigos. É hora de começarmos o seu treinamento. É? Naruto piscou, confuso. Ficar em Konoha não vai te ajudar mais. Jiraiya suspirou, explicando a situação de Naruto. Mesmo que você permaneça na equipe 7, você só fará missões normais. Isso não vai te ajudar a ficar mais forte. Se você realmente quer ser forte o suficiente para enfrentar Shigen, precisa dedicar todo o seu tempo ao treinamento. Naruto sentiu novamente a dor da separação. Mas, as palavras de Jiraiya faziam sentido. Eles não podiam se dar ao luxo de ignorar a ameaça que era Shigen. Se Shigen não reconhecesse o potencial de Naruto, então, com apenas 12 anos, Naruto nem sequer teria o direito de estar diante dele. Então, Naruto hesitou. Ele não queria se separar de Sasuke. Jiraiya-sensei, Sasuke pode vir conosco? Sasuke. Jiraiya balançou a cabeça negativamente. Ele tem o seu próprio caminho a seguir. Jiraiya só tinha energia suficiente para treinar um aluno. E ele não era especialista no Sharingan do clã Uchiha nem em seus métodos de treinamento. Sinceramente, Jiraiya já havia ensinado a Sasuke as técnicas do estilo fogo que ele conhecia. Mas além disso, para Sasuke era melhor ficar em Konoha e aprender com Kakashi Ataque. Na verdade, o próprio Kakashi pensava o mesmo, porque ele sabia que o massacre do clã Uchiha escondia segredos. Com a morte de Hiruzen Sarutobi durante os exames Chunin, Kakashi pode ser uma das últimas pessoas vivas que sabiam a verdade. Ele precisava contar para Sasuke que seu irmão, Uchiha Itachi, tinha seus motivos para fazer o que fez. Infelizmente, Kakashi nunca teve essa chance. Nas fronteiras da Terra do Fogo, Shigen descansou aqui com Nagato e Konan. Zetsu Negro, visivelmente frustrado, relatou o ocorrido a Shigen. Nem ele nem Zetsu Branco encontraram Danzo ou Rinnegan desaparecido. Temiam que ambos os olhos Rinnegan tivessem caído nas mãos de Orochimaru ou de Uchiha Obito. Está tudo bem. Perder um par de Rinnegan significa que vamos criar outro par.
Shingen não pareceu se incomodar nem um pouco. Ele já havia previsto esse desfecho. Ele falou sobre criar um novo par de Rinnegan como se fosse tão simples quanto preparar uma xícara de chá. Com os olhos ainda cobertos por um pano preto, parecendo um cego, ele deu sua próxima ordem. Tragam o Uchiha Sasuke de volta. Essa criança tem o potencial de despertar o Rinnegan. Esta missão irá para Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami. Shingen, eles são espiões do Obito. Zetsu Negro o advertiu. Se Obito descobrir que Sasuke é nosso candidato ao Rinnegan, ele poderá ordenar que seus subordinados o eliminem. Shingen ficou surpreso pela primeira vez. O que? Itachi era realmente capaz de matar Sasuke? Agora que? Seria muito mais divertido do que uma simples recuperação do Rinnegan. Capítulo 174. À medida que as notícias se espalhavam pelo mundo ninja, os principais eventos ocorridos durante os exames Chunin de Konoha rapidamente se tornaram conhecidos por toda a região. Konoha não tinha como impedir que ninjas de outras vilas divulgassem a informação. No entanto, o que aconteceu lá foi realmente cheio de reviravoltas, muito além das expectativas de qualquer um. Iwagakure, o terceiro Tsuchikage Onoki, não era estranho a Akatsuki. Saboreando seu chá sem pressa, ele folheou os relatórios de inteligência entregues pela Anbu de Iwagakure. Viu que o líder da Akatsuki, Pen, havia aparecido nos exames Chunin. Nada mal. Onoki já havia contratado a Akatsuki para missões anteriormente e ficou bastante satisfeito com a força de Pen, demonstrada durante os exames. Pensar que ele conseguiu derrotar aquele velho terceiro Hokage junto com Jiraiya e Tsunade. Isso não é pouca coisa. Sem dúvida alguma, Pen havia derrotado 3 personagens poderosos de nível Kage. No entanto, enquanto continuava a ler o relatório, o chá que estava em sua boca espirrou incontrolavelmente. Ele nem se importou com as manchas de chá em seu peito enquanto pegava o documento às pressas, relendo-o cuidadosamente. Quanto mais lia, mais séria se tornava sua expressão. Segundo informações de inteligência, Orochimaru, o ninja renegado de Konoha, usou a técnica Edo Tensei para ressuscitar os Hokages do passado. Mas lutar contra o líder da Akatsuki foi apenas o começo. Lord Shingen. Os olhos de Onoki pousaram em um nome familiar, recordando a figura lendária que ele conhecera em sua juventude, um homem de ideais nobres. E, no entanto, esse mesmo homem Shingen havia se tornado o mentor por trás da Akatsuki, uma organização mercenária. Onoki ficou mais chocado com essa revelação do que com Shingen derrotando sozinho os 4 Hokages de Konoha. Porque o verdadeiro horror era que essa figura outrora grandiosa havia se tornado a força oculta por trás da Akatsuki, com o objetivo de criar uma arma de guerra capaz de aniquilar nações inteiras. Ei, pai? O filho de Onoki, Kurotsushi, espiou por cima do ombro do pai com curiosidade. Esse tal de Shingen, ele é a mesma pessoa das histórias que eu ouvia quando era criança? Sim. Onoki assentiu solenemente, sua mente vagando de volta ao passado, mais de 40 anos atrás, quando ele havia encontrado Shingen. Naquela época, nem mesmo 3 Kage juntos conseguiram enfrentá-lo. Mas naquela época Shingen lutava pela paz. Agora, ele parecia estar lutando pela paz de uma maneira muito mais extrema. De agora em diante, nunca mais contratem a Akatsuki. Onoki suspirou ao dar a ordem. O plano da Akatsuki de criar armas de destruição em massa não era do interesse de Iwagakure. Como Tsuchikage, ele não podia permitir que as ambições de Shingen tivessem sucesso. Na verdade, a partir desse momento, Iwagakure e Akatsuki tornaram-se inimigas. Afinal, como uma das 5 grandes nações, Iwagakure tinha a obrigação de manter o equilíbrio de poder existente no mundo ninja. Eles não podiam permitir que ninguém superasse as grandes nações, nem mesmo que se igualasse a elas. Por falar nisso, a força desse homem é verdadeiramente assustadora. Kurotsushi naturalmente não questionaria a ordem de seu pai, mas sua curiosidade persistia. Nem mesmo os 4 Hokages de Konoha juntos eram páreo para ele? Isso é perfeitamente natural. Onoki franziu a testa com a expressão carregada de lembranças. Afinal, até mesmo Madara Uchiha admitiu uma vez a derrota em suas mãos. Aquele mesmo Madara Uchiha. Mesmo agora, só de pensar nele, o velho Tsuchikage sentia um arrepio na espinha. Não há a menor chance de eu derrotar Lord Shingen. Onoki olhou pela janela para as ruas movimentadas de Iwagakure, sussurrando para si mesmo. O mundo ninja está prestes a enfrentar uma crise. Komogakure. A reação de Komogakure foi diferente. Eles não estavam interessados em que Shingen fosse o mentor por trás da Akatsuki, nem estavam particularmente preocupados com ele derrotando os 4 Hokages de Konoha. Não, havia apenas uma coisa que chamava a atenção deles. Então até o Minato perdeu, hein? O único interesse do 4º Raikage era o 4º Hokage, Minato Namikaze, que o havia derrotado, juntamente com seu irmão jurado, na terceira grande guerra ninja. Parece que a velocidade do homem é incrível. Apertando uma maçã em seu punho enorme, o 4º Raikage avaliou a situação. Minha velocidade deve ser maior que a do Minato agora. Mas ainda acho que não conseguiria derrotar aquele cara. E no entanto Minato, o mesmo ninja que o havia derrotado, junto com o lendário primeiro Hokage, o veloz segundo Hokage e o famoso terceiro Hokage, todos foram completamente superados por Shingen. Isso significava, havia pouca chance de ele próprio conseguir vencer. Lord Raikage. Sua secretária falou com cautela. Se esse homem realmente tem algum plano mirabolante, deveríamos começar a monitorar a Akatsuki mais de perto? Fiquem de olho neles. O 4º Raikage era um homem rude e direto, mas não era tolo. O que mais importava para ele era a força interna de Komogakure. Independentemente do que acontecesse no mundo exterior, contanto que Komogakure permanecesse forte, ele tinha certeza de que eles poderiam lidar com qualquer crise. Essa foi uma lição aprendida após anos de guerra. Diferentemente das outras grandes nações, Komogakure priorizou sua estabilidade interna acima de tudo. Esse foco resultou em uma vila altamente unificada, praticamente sem ninjas renegados nos últimos anos.
Claro, isso se devia em parte ao fato de Shijin já estar ativo muito antes do nascimento do quarto Raikage. Mesmo seu pai, o terceiro Raikage, tinha apenas vagas lembranças dos elevados ideais de Shijin, nada que realmente despertasse seu interesse. A Akatsuki. Dentre todos os envolvidos, ninguém ficou mais abalado do que os próprios membros da Akatsuki. A organização havia perdido o Rinnegan. Sem isso, eles não poderiam mais usar o jutsu de projeção fantasma para comunicação a longa distância. Ao retornarem ao esconderijo, descobriram que Asterisco Pen havia desaparecido completamente. E aquele que agora controlava a Akatsuki era cego. Felizmente, a autoridade de Shijin permaneceu absoluta. Pelo menos, ninguém dentro da organização ousou se rebelar. No entanto, houve duas exceções: os espiões de Uchiha Obito, Itachi Uchiha e Kizami Oshigaki. Ao contrário do resto do mundo ninja, que estava obcecado com a ressurreição dos Hokages e sua subsequente derrota, Itachi estava preocupado apenas com seu irmão mais novo, Sasuke. Enquanto isso, Kizami estava mais interessado em avaliar quanta força Shijin ainda possuía. Shijin, no entanto, não tinha interesse em seus pensamentos. Em vez disso, ele lhes deu uma ordem: vá para Konoha e traga Sasuke Uchiha de volta. A expressão de Itachi mudou instantaneamente. Não é um pouco demais? Kizami sorriu, mostrando seus dentes afiados. Aquele garoto é o irmão mais novo do Itachi, certo? E ele guarda um grande rancor contra o Itachi. Se ele se juntar a Akatsuki, como o Itachi vai se virar? Shijin, sentado em sua cadeira de rodas, inclinou levemente a cabeça, como se estivesse surpreso com a resistência de Kizami. Então, você está recusando a missão? Não. Kizami deu uma risadinha imediata. De jeito nenhum. No mínimo. Itachi olhou diretamente para Shijin, que estava cego, com a voz firme. Qual o sentido de recrutar o Sasuke para Akatsuki? Ele não é lá essas coisas agora. É assim mesmo. Shijin pareceu compreender sua hesitação. Então, deixe-me ser claro, o Mangekyou Sharingan Eterno pode evoluir para um Rinnegan. Isso responde à sua pergunta? Ou você preferiria que eu fosse ainda mais claro? No futuro, apenas um usuário do Rinnegan poderá liderar a Akatsuki. Passei anos em Konoha observando Sasuke. Ele tem as qualidades necessárias para assumir esse papel. Eu sei. Você não está feliz por eu o ver como sucessor da Akatsuki. Os olhos cegos de Shijin fitavam o horizonte. Mas Itachi, você sempre poderia competir com ele pela posição. Capítulo 175. Do lado de fora da base da Akatsuki, Itachi Uchiha e Kizami Oshigaki ainda estavam assimilando a conversa que tiveram com Shijin. Ambos ficaram surpresos com o grande interesse dele em Sasuke Uchiha. O que devemos fazer? Kizami apertou sua espada sameada e suspirou, impotente. Itachi, se seu irmãozinho se tornar o líder da Akatsuki algum dia, isso não seria bom para o seu futuro, seria? Os olhos de Itachi brilharam com preocupação. Ele jamais imaginara que seu irmão seria tão valorizado, especialmente por alguém como Shijin. Para ser honesto, ser o líder da Akatsuki era uma posição amaldiçoada. Sim, Itachi sentiu um certo alívio por Shijin ter visto o potencial em Sasuke e acreditado que ele poderia despertar o Rinnegan no futuro. Mas Itachi preferiria que seu irmão vivesse uma vida pacífica em Konoha, adquirisse poder suficiente para se proteger e fosse simplesmente um ninja comum. Infelizmente, Shijin havia dado uma ordem a eles. Não havia como recusar. Mesmo que recusassem, alguém na Akatsuki assumiria a missão. Quem sabia quais métodos eles usariam? Pelo que eles sabiam, eles podem quebrar a perna do Sasuke e arrastá-lo de volta. Precisamos informar Obito. Kizami, Obito está esperando por nossas informações desde que tomou o Rinnegan de Pen. Ele está planejando assumir o controle da Akatsuki? Mas agora, Kizami olhou para Itachi e deu um sorriso de canto. Parece que Lord Shijin não está muito entusiasmado com a ideia de Obito assumir o poder. Ele preferiria que seu irmãozinho crescesse e assumisse o comando. Então por que não, simplesmente matar o Sasuke? Dessa forma, você terá um problema a menos no futuro, e Obito poderá prosseguir com seu plano. O coração de Itachi apertou, mas ele falou calmamente. Preciso pensar sobre isso. Não. Sasuke estava em grave perigo. Se Obito descobrisse que Shijin via Sasuke como futuro líder da Akatsuki, ele poderia tentar matá-lo. Obito e Shijin já estavam em conflito pela liderança da Akatsuki. Agora, Shijin queria treinar um Sasuke de 12 anos? Será que Obito, em sua mente instável, toleraria isso? Mesmo que fosse apenas uma chance. Se Itachi não conseguisse levar Sasuke para a Akatsuki para protegê-lo, Obito poderia eliminá-lo apenas para frustrar o plano de Shijin. E, na verdade, era exatamente isso que Obito estava pensando. No momento em que recebeu a notícia, sua cabeça começou a doer. Originalmente, Obito esperava que as invocações do Edo Tensei de Orochimaru, trazendo os Hokages do passado, resolvessem o problema com Shijin. Em vez disso, os Hokages sofreram uma humilhante derrota por 4-0. Tudo bem. Se isso falhasse, Obito ao menos tinha o Rinnegan. Ele imaginou que possuí-lo forçaria Shijin e Zetsu Negro a negociar com ele, obrigando-os a discutir o plano Olho da Lua e o futuro da Akatsuki. Mas Shijin não estava colaborando. Que diabos? Existia um Rinnegan reserva? Será que aquele pirralho do Sasuke realmente tinha potencial para despertar um? Espere um segundo. Ao ouvir as preocupações de Obito, Orochimaru ficou surpreso. Então, deixe-me ver se entendi. Nós traímos Shijin, pegamos o Rinnegan, e agora vocês ainda querem negociar com ele? Obito lançou um olhar para Orochimaru. O que mais? O plano Olho da Lua dependia do Rinnegan. Agora que ele tinha um, por que Shijin não aceitaria participar? Deveríamos lidar com Sasuke? Obito analisou as informações que Kizami havia fornecido, franzindo a testa. Ele não queria que outro Rinnegan aparecesse no mundo ninja. Pelo menos, agora não.
Mas havia um problema, Itachi. Itachi precisava de Sasuke para despertar o Mangekyou Sharingan. Se Sasuke morresse cedo demais, Itachi poderia se voltar contra ele. Orochimaru, no entanto, tinha outra ideia. Você parece estar em conflito, Obito. Se Itachi e Kizami ainda trabalham para você, por que não sequestrar Sasuke? Orochimaru ainda guardava ressentimento por não ter alcançado seus objetivos durante os exames Chunin. Ao saber que Sasuke, que possuía a marca da maldição, tinha o potencial de despertar o Rinnegan, ele imediatamente propôs outro plano. Se possível, ele roubaria o corpo de Sasuke e tomaria o poder do Rinnegan para si. Enquanto isso, Itachi recebeu notícias de Obito de que Orochimaru planejava sequestrar Sasuke. Isso significava que Sasuke agora tinha mais um caminho à sua frente. Entre os dois, Itachi ainda considerava Shingen a maior ameaça. Orochimaru era mais humano, e ele não era tão forte. Matar Orochimaru seria fácil. Mas Shingen, aquele homem tinha moral, mas seu poder era avassalador. Enquanto Itachi refletia, ele nunca considerou o que Sasuke queria. Itachi sempre presumiu que sabia o que era melhor para seu irmão. Assim como certa vez acreditou que matar seus pais e todo o clã Uchiha era a melhor maneira de proteger Sasuke. Mas Sasuke era uma pessoa com personalidade própria. No momento, seu único desejo era obter o poder para matar Itachi, não trilhar o caminho que outros haviam traçado para ele. O problema era, ele não sabia como ficar mais forte. Naruto, por outro lado, estava melhorando rapidamente. E ele tinha Jiraiya, alguém ainda mais forte que seu sensei, Kakashi. Desculpe, Sasuke Sakura. Naruto coçou a cabeça, parecendo envergonhado. Vou me afastar do time, 7 por um tempo para treinar com o Jiraiya Sensei. Isso é ótimo. Sakura se animou instantaneamente. Se Naruto fosse embora, ela ficaria com Sasuke só para ela. Eu vejo. Sasuke franziu a testa, não porque sentiria falta de Naruto, mas porque se sentia perdido em relação ao seu próprio futuro. Naruto tinha um caminho a seguir. E quanto a ele? Como ele poderia superar Itachi? Enquanto Sasuke e Sakura observavam Naruto partir, Sasuke se sentiu completamente perdido. Jiraiya, um dos Sannin lendários, jamais havia considerado treiná-lo. Kakashi também estava ocupado ajudando Tsunade a estabilizar Konoha e não tinha tempo para ele ou para Sakura. Esse era o momento perfeito para alguém assumir o cargo. Orochimaru, encapuzado e escondido, observava Sasuke das sombras com Obito por perto. Orochimaru não sofreu grandes perdas nos exames Chunin, apenas 3 peões que carregavam seus selos amaldiçoados. Agora, ele estava aqui pessoalmente para sequestrar Sasuke. Ele sabia melhor do que ninguém o quão perigoso era para uma mente jovem se perder em busca de poder. E agora mesmo, Sasuke estava em seu momento de maior vulnerabilidade. O momento perfeito para levá-lo. Ao mesmo tempo, Itachi e Kizami chegaram aos arredores de Konoha. Mesmo após se reportarem a Obito, eles tiveram que continuar sua missão para Shingen. No mínimo, eles tinham que dar um show. Eles teriam que prestar contas ao verdadeiro mestre da Akatsuki. Obito e Orochimaru também estão aqui. Kizami deu uma risadinha enquanto transmitia as ordens de Obito. Vamos causar um pouco de caos em Konoha, deixar que Obito e Orochimaru levem seu irmão, e depois voltaremos para informar Shingen. Você acha que podemos enganá-lo? Itachi baixou os olhos. É a única opção. E se não conseguirmos trazer seu irmão de volta? Kizami deu um sorriso irônico. Obito finalmente conseguirá forçar Shingen a negociar o plano Olho da Lua. Itachi ficou em silêncio. Será que Shingen realmente deixaria isso passar batido? Shingen sempre soube que ele e Kizami eram espiões de Obito. Como agente duplo, Itachi fornecia informações a Obito enquanto secretamente alertava Shingen sobre os planos de Obito e Orochimaru para Sasuke. Ainda, Shingen não fez nenhum movimento. Será que ele realmente ia deixar Orochimaru levar Sasuke? Claro que não. Apesar de Shingen parecer calmo e paciente, ele não iria ignorar a traição de Obito e Orochimaru, principalmente quando ousaram roubar alguém que ele havia escolhido. Ele só precisava de tempo. Chegou a hora de Zetsu Preto e Branco localizar mais um de seus subordinados, a Megakuri. Finalmente Zetsu Negro trouxe notícias para Shingen. Desde os exames Chunin, vinha buscando incansavelmente o Rinnegan desaparecido. Agora, eles haviam encontrado o ladrão. E o seu segredo? Shingen, você não vai acreditar nisso. Kabuto Yakushi, um dos subordinados de Orochimaru, foi quem roubou o Rinnegan de Danzou. Ele escondeu isso e tem secretamente reunido cadáveres de ninjas poderosos. Eu até o levei até o corpo de Madara. Capítulo 176. Dentro da base da Akatsuki, Shingen finalmente conheceu Kabuto Yakushi. Embora, segundo Zetsu Negro, este devesse ser o segundo encontro deles, um encontro orquestrado por ele para reintroduzir um talento que Shingen havia ignorado. Kabuto também é um ninja médico, disse Zetsu Negro em tom de deboche, apresentando Kabuto a Shingen. Na verdade, ele está bastante ansioso para segui-lo. Nenhum ninja médico no mundo ninja recusaria a chance de seguir Lord Shingen, disse Kabuto, ajustando os óculos e sorrindo. Bem, talvez Lady Tsunade, a nova quinta Hokage de Konoha, seja a exceção. Não mencione pessoas irrelevantes aqui, interrompeu Zetsu Negro bruscamente, percebendo o desagrado no rosto de Shingen. A vontade do Lord Shingen é salvar todo mundo ninja, não apenas alguns pacientes. Sim, claro, Kabuto riu, como se não acreditasse totalmente nos ideais de Shingen. Mas embora Lord Shingen busque salvar o mundo, ele também não deixou de salvar um ou outro indivíduo. É exatamente por isso que quando entrei em posse de um Rinnegan e do cadáver de Uchiha Madara, ofereci minha lealdade imediatamente. Claro, o verdadeiro motivo ainda é o poder do Lord Shingen. Kabuto parou diante de Shingen e de forma bastante descarada, acenou com a mão na frente do homem sentado na cadeira de rodas. Se você vai escolher um lado, naturalmente escolha o mais forte. Não seja tão insolente. Zetsu Negro gritou irritado.
Só por curiosidade, disse Kabuto, retirando a mão e elogiando. Derrotar os 4 Hokages de Konoha apesar da sua cegueira, que feito! Ele então mudou de assunto com um sorriso malicioso. Mesmo assim, com tanto poder, imagino que Lord Shijin não precise do Rinnegan que tenho guardado, certo? Você? Zetsu Negro fervia de raiva. Aquele desgraçado. Será que ele estava tentando usar o Rinnegan e o cadáver de Madara para ostentar sua superioridade? Ele não tinha medo da morte? Ele não percebeu que Shijin poderia esmagá-lo como uma mosca? De qualquer forma, Kabuto continuou, erguendo a cabeça e revelando seu trunfo. Aquele Rinnegan não pertence a Nagato nem ao Lord Shijin. O coração de Zetsu Negro disparou. Ele sabe. Ele conhece a verdadeira origem do Rinnegan. Pertence ao Uchiha Madara, declarou Kabuto sem hesitar. Depois que obtive o cadáver de Madara, confirmei. O Sharingan do clã Uchiha evolui culminando no Rinnegan, o olho do sábio dos 6 caminhos. Sua pesquisa sobre experimentação humana não é ruim, disse Shijin, franzindo levemente a testa, seu tom oscilando entre o de deboche e o de admiração. Você pode ficar com o olho, mas apenas com a permissão do legítimo dono. Se ele exigir de volta, não posso impedi-lo. Afinal, Shijin suspirou. Meu plano era usar seu Rinnegan para realizar o Rin Tensei e trazer Madara de volta à vida. Shijin, gritou Zetsu Negro, alarmado. Mesmo que quisesse reviver Madara, não valia a pena arriscar Shijin por isso. Shijin era muito mais confiável que Madara. Madara era apenas um plano B. Shijin era a escolha ideal. Está tudo bem, Shijin acenou com a mão, claramente despreocupado com o sacrifício, mudando rapidamente de assunto ao se dirigir a Kabuto. Já que você quer pesquisar o Rinnegan, permitirei que o mantenha por enquanto, contanto que atenda a um pedido em troca. Tenho 2 membros da Akatsuki cuja lealdade é questionável. Estou preocupado que eles estraguem a missão que lhes dei. Quero que você traga o Uchiha Sasuke, o último dos Uchiha, de Konoha até mim. Se fizer isso, permitirei que testemunhe o nascimento de um Rinnegan em primeira mão. Isso seria uma honra absoluta, disse Kabuto, curvando-se levemente com um sorriso. Apesar da cegueira de Shijin, ele ainda ofereceu um gesto respeitoso. A propósito, recebi recentemente informações da rede do Lord Orochimaru. Sei exatamente quem são aqueles 2 membros desonestos. Eles estão em conluio com o Uchiha Obito o tempo todo. No entanto, Kabuto acrescentou num tom um tanto educado. Precisarei de um sacrifício adequado para o renascimento de Uchiha Madara pelo Edo Tensei. Alguém com chakra pelo menos no nível de um Jounin, uma garantia final. Afinal, eu era apenas um subordinado de Orochimaru. E agora que Orochimaru e Obito também estão de olho em Sasuke. Esses traidores. Zetsu Negro rosnou sombriamente. Está tudo bem, interrompeu Shijin, concordando com os termos de Kabuto. Ele estendeu a mão e deu uma ordem calma. Zetsu Branco, use a técnica dos esporos. Sim, respondeu Zetsu Branco, aplicando rapidamente a técnica no dedo de Shijin. Uma massa branca de chakra se reuniu e se desprendeu da mão de Shijin, formando um clone robusto de Zetsu Branco. Mas não parou por aí. Shijin tocou a testa do clone, infundindo-lhe um potente chakra yang, formando um selo em forma de diamante. Enquanto trabalhava, ele perguntou a Kabuto, até que Madara esteja completamente revivido, seu Edo Tensei conseguirá manter seu poder máximo? Claro que sim, pode, respondeu Kabuto, totalmente satisfeito. Após Kabuto partir para cumprir sua missão, Shijin se voltou para Zetsu Negro. Ele é ambicioso, comentou Shijin. Assim como eu já fui, acreditando que o Rinnegan poderia conceder conhecimento sobre o poder do sábio dos 6 caminhos. Um dia, ele acreditará que pode mudar o mundo com esse poder. Eu não esperava por isso. Zetsu Negro murmurou, claramente descontente com a arrogância de Kabuto. Sua ambição é excessiva. Não precisa se preocupar. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Shijin girou sua cadeira de rodas com um rangido suave, sua voz ecoando pela caverna. Algum dia, quando ele obtiver esse poder que transcende os mortais, ele perceberá quantos caminhos errados é preciso percorrer antes de encontrar o certo. Na escuridão, Zetsu Negro mal conseguia distinguir a silhueta de Shijin. Mas naquele momento, senti como se o antigo Shijin, mestre da guerra e da estratégia, estivesse despertando mais uma vez. Tem algo estranho, sussurrou Zetsu Branco. Lord Shijin. Ele mudou. Ele mal ouve os outros agora. Tudo que ele diz parece absoluto. É claro que ele mudou. Não. Zetsu Negro balançou a cabeça. Este é o verdadeiro Shijin. O homem que outrora caminhou sozinho na antiguidade. Naquela época, ele conseguia se enganar, fingindo que pertencia ao mundo dos ninjas da medicina, cercado por seguidores que compartilhavam seus ideais. Mas agora, enquanto tenta mudar o mundo, ele se depara com uma dura verdade. Não há mais ninguém que caminhe ao seu lado. Ele precisa confiar em sua própria força e sabedoria para alcançar seus objetivos? Assim como quando ele decidiu destruir a seita ninja. Decisivo, implacável, inflexível. E esse, disse Zetsu Negro, com um sorriso ainda maior nas sombras, é exatamente o Shijin que precisamos agora. Capítulo 177. Nos arredores da Vila da Folha, 2 figuras moviam-se furtivamente pela floresta. Eles eram nada menos que as reencarnações do Edo Tensei do segundo Tsuchikage, Mu, e do segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki. Naturalmente, Kabuto não arriscaria sua própria segurança entrando em Konoha. Ele controlava os 2 Kage ressuscitados remotamente. Durante esse tempo, Kabuto desenterrou o túmulo do segundo Tsuchikage, designando-o para trabalhar com seu antigo amigo, o segundo Mizukage, nesta missão. Nunca pensei. Mu franziu a testa ao ver a figura de Genjetsu, claramente descontente por ter sido trazido de volta pelo Edo Tensei. Que nós 2 fossemos ressuscitados um dia, por uma técnica inventada por aquele segundo Hokage, de todas as pessoas. Parece que muita coisa aconteceu ultimamente. Genjetsu acariciou seu pequeno bigode, demonstrando relativa tranquilidade apesar da situação.
Nossa missão é trazer de volta o último Uchiha sobrevivente. Difícil acreditar que o outrora famoso clã Uchiha tenha sido reduzido a uma única criança. Por falar nisso, Genjutsu lançou um olhar de soslaio para Mu, fingindo curiosidade. Por que você acha que o mago ressuscitou nós dois como uma equipe? O segundo Kazekage não teria sido um parceiro mais confiável? Sinceramente, Genjutsu tinha o segundo Kazekage Samon em alta consideração, especialmente depois de terem lutado juntos contra Shigen na primeira grande guerra ninja, onde Samon provou ser confiável. Eu também teria preferido isso, resmungou Mu virando-se. Ele claramente não estava nada contente por ter sido colocado em dupla com Genjutsu, que não havia sido nada útil durante a batalha contra Shigen. Colegas de equipe assim, ele não confiava neles nem um pouco. Infelizmente, eles não tiveram a oportunidade de escolher. A versão do Edo Tensei de Kabuto, aperfeiçoada graças ao que aprendeu com Shigen, não lhes deixava espaço para resistência. Ele dava uma única ordem, e eles tinham que obedecer. Dito isso, Kabuto gostava, ocasionalmente, de manipular os cadáveres ressuscitados como marionetes. Afinal, esses shinobi lendários possuíam habilidades que ele próprio jamais tivera. A tentação de manipulá-los em batalha era forte. No entanto, ele tinha peões demais para gerenciar agora. Só podia dar comandos básicos, deixando-os operar de forma semi-independente. Para falar a verdade, Kabuto estava prosperando. Comparado ao seu antigo mestre Orochimaru, Kabuto agora era muito mais extravagante. Enquanto isso, Orochimaru teve que se infiltrar em Konoha sozinho depois que todos os Hokages que ele reviveu durante os exames Chunin foram derrotados por Shigen e enviados de volta para o além. Dentro de uma loja de doces em Konoha, Orochimaru e Obito sentaram-se à mesma mesa. Itachi e Kizami sentaram-se em outra mesa. Se algum ninja de Konoha tivesse percebido que 3 renegados de nível S estavam sentados tranquilamente na mesma loja, provavelmente teria tido um colapso nervoso, mas um deles havia mudado visivelmente. Obito já havia transplantado um Rinnegan para sua órbita ocular esquerda. Assim que o obteve, implantou-o sem hesitar, pois o Rinnegan lhe permitia invocar a estátua demoníaca do caminho exterior, garantindo que a arma suprema da Akatsuki estivesse sob seu controle, contanto que ele tivesse a estátua e o Rinnegan. Shigen e Zetsu Negro não teriam outra escolha senão aceitar a realidade. Mas primeiro, ele precisava acabar com a última esperança deles, Uchiha Sasuke, o herdeiro Uchiha que poderá despertar o Rinnegan no futuro. Mas para capturar Sasuke, Obito não podia ignorar Itachi. Ele precisava envolver seu agente. Relaxar. Eu não vou matar Uchiha Sasuke. Que alívio, respondeu Itachi baixando o olhar. Embora não tivesse dito mais nada, seus olhos já estavam vermelhos como sangue. Então está resolvido. Obito olhou para Kizami e deu uma ordem em voz baixa. Criem um conflito em Konoha, criem uma distração. Vamos capturar Sasuke no meio do caos. Entenderam? Entendido. Kizami sorriu, aparentemente com naturalidade. Esperemos que essa explicação seja suficiente para nos darmos um retorno. Quem se importa com isso? Obito deu um sorriso irônico. Se eles não aceitarem a realidade, eu simplesmente ficarei com a estátua demoníaca. Assim que perderem a estátua e o Rinnegan, a Akatsuki não passará de uma casca vazia. Vamos descartar Shigen e Zetsu Negro e construir uma nova Akatsuki. Todos se viraram para olhá-lo. Honestamente, o plano não era ruim. O único problema era que quem estava propondo isso era o Obito, e apenas o Kizami parecia concordar. Então, Itachi finalmente fez a pergunta que os estava incomodando. E se eles decidirem entrar em guerra? Eles não vão, zombou Obito, balançando a cabeça. Se Shigen tivesse a determinação, ou a capacidade de me perseguir junto com Orochimaru, ele já o teria feito. Contanto que levemos Sasuke. Ele não terá outra escolha senão ceder. Concordo. Orochimaru deu uma risadinha, com os olhos semicerrados. Aquele homem já sabe da sua ligação com Obito, mas mesmo assim ele te enviou para resgatar Sasuke. Só existe um motivo para isso. Ele quer um acordo amigável. Mesmo que Sasuke consiga despertar o Rinnegan, essa jornada levará muito tempo. Sem mencionar, Orochimaru se virou para Itachi com um tom incisivo. Algumas condições essenciais. Claramente, Orochimaru havia extraído de Obito alguns segredos valiosos, incluindo detalhes sobre a origem do Rinnegan e o caminho da evolução do clã Uchiha. Itachi sentiu um olhar gélido sobre ele, mas ele não disse nada. Não podia se dar ao luxo de revelar seus verdadeiros pensamentos ali, não com esses lobos. Sinceramente, nem a Akatsuki de Shigen, nem a nova Akatsuki com que Obito e Orochimaru sonhavam, eram adequados para Sasuke. Só havia um lugar, Konoha. Itachi ergueu os olhos e avistou um ninja de Konoha de cabelos prateados familiar parado do lado de fora da loja, Kakashi Atake. Sua bandana refletia a luz do sol, o emblema espiralado ainda brilhante e nítido. Do lado de fora da loja, uma risada calorosa ecoou. O Jounin de Konoha vestindo um colete verde aproximou-se com alguns companheiros e cumprimentou o homem à porta com entusiasmo. E aí, Kakashi? O que te traz aqui hoje? Tenho uma reunião com Sasuke. Kakashi inclinou a cabeça, ajustando levemente sua bandana. Seus olhos percorreram a loja de doces, e ele já conseguia sentir algumas presenças familiares e indesejáveis. Ele suspirou interiormente. Neste momento ele só tinha uma esperança. Que seu aluno orgulhoso e impulsivo não apareceria. Ei, Kakashi, eu não estou atrasado, estou? A voz de Sasuke chegou aos seus ouvidos, seguida por uma reclamação casual. Detesto doces. Por que você escolheu este lugar para nos encontrarmos? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.